Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso curso de Química Inorgânica. Vamos continuar falando ainda sobre os compostos de coordenação e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a energia de estabilização de campo ligante em complexos octaédricos. Então segue aí mais uma aulinha de teorias de ligação aplicada a compostos de coordenação. Vamos iniciar aqui agora falando um pouquinho sobre a definição do que é essa energia de estabilização de campo ligante, também chamado de EECL. No fundo, essa energia de estabilização de campo ligante, ela corresponde à energia liberada durante a formação de uma espécie coordenada devido aos efeitos do campo cristalino sobre os orbitais d de um elemento central. Essa energia liberada durante a formação do composto de coordenação, ela é um dos fatores que contribuem para a estabilidade dos compostos de coordenação. Então, quando você tem a formação de um composto de ligação, nós temos que um átomo central vai ter a aproximação do ligante, tá? E quando há a formação dessa ligação, há uma liberação de energia. E isso faz com que você tenha a formação de um composto mais estável do que os seus compostos iniciais, do que o metal sozinho e o ligante sozinho. Então, quando você tem uma espécie com menos energia do que a inicial, nós podemos dizer então que esse composto é um composto mais estável. Então, isso é que justifica a formação dos nossos compostos de coordenação. Então, quando há a formação dos compostos de coordenação, nós temos então a liberação de uma energia. Essa energia liberada é chamada de energia de estabilização do campo ligante. É ela que é a responsável pela formação do nosso composto de coordenação. Pessoal, na aula passada eu conversei com vocês sobre a teoria do campo cristalino, também chamado de TCC. Muito bem, essa teoria de campo cristalino, ela nos informa como que se dá a formação das ligações entre o metal e o ligante. E um aspecto importante aí da TCC é que, se nós compararmos, tá, os metais isolados e os ligantes isolados, vamos pegar especificamente um metal isolado. Esse metal isolado, ele possui orbitais d. Esses orbitais d no metal isolado, eles são degenerados. Então, os 5 orbitais d de um átomo central, ele possui a mesma energia quando esse átomo central, essa espécie central aí, estiver isolada. Quando ocorre a aproximação do ligante, nós temos a TCC tratando essa aproximação e essa formação dessa ligação puramente eletrostática. Agora, isso provoca uma quebra dessa degenerescência, de tal forma que nós vamos passar a ter agora, daqueles 5 orbitais iniciais isolados com a mesma energia, nós vamos passar a ter 2 desses orbitais, que nós chamamos de EG, duplamente degenerados, tá? Há uma energia mais alta e 3 daqueles 5 orbitais iniciais com uma energia mais baixa, chamada de T2G. Bom, por que que isso provocou então a quebra dessa degenerescência e a formação então dessa separação entre 2 de mais alta energia e 3 de mais baixa energia? Vamos lembrar que daqueles 5 orbitais, 2 deles estão diretamente localizados sobre os eixos da ligação. Então, quando isso acontece, aqueles 2 que estão diretamente sobre os eixos da ligação terão aí uma repulsão maior. Então, a energia deles serão muito mais aumentada. Então, nós temos aí, a partir da TCC, nós temos então a quebra da degenerescência dos 5 orbitais d, formando 2 orbitais EG de alta energia e 3 orbitais T2G de baixa energia.
de mais baixa energia. Cada um desses orbitais vai contribuir, então, para essa separação aqui, olha, que nós chamamos a separação entre o EG e o T2G, falamos também isso na aula passada, é chamado, então, de desdobramento do campo cristalino. É a energia aí do desdobramento do campo cristalino. Muito bem. Aqui nós temos cada orbitalzinho desse EG, nós vamos ver na frente que vai contribuir com 0,6 do ΔO. Por outro lado, tá? Esses aqui de mais baixa energia irá contribuir com menos 0,4 do ΔO. Então, isso aqui é extremamente importante para a nossa sequência aí de energia de estabilização do campo ligante. Muito bem, vamos aqui detalhar um pouquinho mais, tá? O uso do diagrama que eu mostrei agora há pouco para vocês. Tomando como base, eu falei para vocês que os orbitais EG, aqueles que estão na parte superior, tá? Eles possuem uma energia equivalente a mais 0,6 do ΔO acima da média de energia. Enquanto que os orbitais T2G, aqueles que estão abaixo, possuem, evidentemente, uma energia igual a menos 0,4 do ΔO abaixo da média. Então, os superiores, que são 2, cada um mais 0,6 do ΔO. E os que estão abaixo são 3, tá? Cada um menos 0,4 do ΔO. Além disso, tá? Nos compostos de coordenação, a distribuição dos elétrons D também se faz de acordo com a regra de Hund, aonde nós temos o quê? Nós temos a configuração de energia mais baixa, tá? Sendo ocupada num primeiro momento, e além disso também nós temos o princípio de exclusão de Pauli, aonde nós temos que colocar no máximo 2 elétrons em um orbital. Então, a regra de Hund e o princípio de exclusão de Pauli continuam sendo válidos para o preenchimento daquele diagrama do TCC que eu mostrei agora há pouco para vocês. Nós vamos começar primeiro ocupando os níveis de mais baixa energia e levando em consideração que nós podemos ter no máximo 2 elétrons em um único orbital. Então, se atente ao preenchimento desse diagrama de TCC. Olha só, pessoal, nós vamos começar aqui com exemplos bem simplesinhos, Começamos aqui, por exemplo, com as espécies D1, D2 e D3, contendo um elétron, evidentemente, 2 elétrons e 3 elétrons. Quando nós vamos colocar esses elétrons no diagrama, tá? Evidentemente, vamos começar pelos níveis de mais baixa energia. Então, de acordo com o que nós acabamos de falar, nós vamos ter as seguintes configurações para essas espécies D1, D2 e D3. Nós vamos ter T2G1 para o D1, vamos ter T2G2 para o D2 e vamos ter o T2G3 para o D3. Simples, nós temos 3 orbitais de baixa energia. Nós vamos colocar um elétron, evidentemente vai colocar em um deles, T2G1. Vamos colocar 2 elétrons, um em um, outro em outro, T2G2. E vamos colocar os 3 elétrons, 1, 1 e 1. Então, T2G3. Simples. Agora, o que nós temos aqui? Esses compostos estão estabilizados pela entrada dos elétrons nos orbitais D de menor energia, conforme nós já falamos anteriormente. Nós temos que seguir a regra, tá, de Hund, colocar nos mais baixa energia. Então, esse exemplo aqui é um exemplo bastante simples, aonde nós podemos aqui entender a colocação desses elétrons no diagrama. Mais uma figura para ilustrar o exemplo bem simples que nós pegamos aí, né? O D2, evidentemente, nós vamos colocar aqui os 2 elétrons nos níveis de mais baixa energia. Nós vamos ter o que nós chamamos de T2G2, né? Enquanto que o D3, repare, nós estamos ocupando os 3 orbitais T2G de baixa energia. Então, vejam bem, pessoal,
D1, D2, D3, nós estamos colocando os elétrons, evidentemente, nos níveis de mais baixa energia, primeiramente. Pessoal, falamos até o momento aqui e mostrei para vocês algumas espécies que possuem configuração D1, D2 e D3 e vimos como é fácil e simples ocuparmos aí esse 1, 2 ou 3 elétrons aí da espécie nos orbitais de mais baixa energia, os T2G. Muito bem. Para espécies acima de D3, o que pode proporcionar aí? A entrada de mais um elétron em T2G pode fazer aparecer o que nós chamamos de uma energia repulsiva de emparelhamento, que nós vamos chamar isso de pesão. Ocorre, evidentemente, quando dois elétrons ocupam o mesmo orbital. Então, veja bem, vamos lá remetermos à figura do diagrama. Nós tínhamos 3 elétrons, cada um deles estaria ocupando, né, as regiões aqui T2G. Um próximo elétron, um quarto elétron, ele pode vir ocupar aqui o T2G. Só que ele ocupando o T2G, ele passa a ter aqui agora a presença de mais um elétron que já tinha. Então, esse próximo elétron, evidentemente, vai experimentar aí uma força repulsiva de emparelhamento. Então, você vai ter aí, o resultado é uma energia, tá? Contrária a esse emparelhamento. Então, você vai ter aí um outro fator contribuindo também para a energia dos compostos de coordenação. Volto a frisar. 3, tranquilo. Os T2Gs lá embaixo suportam cada um elétron. O próximo elétron que vai entrar no T2G vai experimentar uma repulsão. Em qualquer uma das orbitais que ele entrar, já existe um lá ocupando. Evidentemente que elétron com elétron vai promover uma repulsão. E isso vai gerar uma energia repulsiva de emparelhamento. Ok? E nós vamos ver, então, que de espécies, né, com espécies com configurações de D4 a D7, tá? Vão existir duas configurações possíveis, dependendo dos valores de ΔO. Então, isso aqui é extremamente importante. D1, D2, D3, simples. D4 a D7 serão duas possibilidades de configurações, duas possibilidades de distribuições diferentes. E as duas possibilidades, evidentemente, vai depender e muito do valor do ΔO, que é a energia do desdobramento aí do campo cristalino. E nós vamos detalhar mais isso nos próximos slides. Eu vou ilustrar para vocês tudo aquilo que eu falei no slide anterior, tomando como exemplo o íon crômio 2+, que possui uma configuração 3D4. Veja, como eu falei para vocês, acima de 3 elétrons existirão duas possibilidades de configurações. Vamos a ela. A primeira delas é a possibilidade que nós estamos usando aqui, né? Os 3 elétrons ocupando o nível T2G e um próximo elétron, o quarto elétron, ocupando o nível EG. Então, nós temos aqui todos os T2Gs ocupados com um elétron e o quarto elétron ocupando uma região de mais alta energia, o EG. Na outra possibilidade que nós temos é que nós tenhamos os 3 elétrons no T2G e aquele quarto, que é o próximo elétron, também no T2G. E veja o que vai acontecer aqui. Nós vamos ter aqui um emparelhamento de elétrons. Nesse caso 2 aqui, nós vamos ter uma configuração onde há um emparelhamento de elétrons. Isso vai gerar uma energia coulombiana forte de repulsão, que nós chamamos então aí de energia repulsiva de emparelhamento e vamos representar com a letra P maiúscula. Então,
Quando se tratamos de D4 a D7, duas configurações são possíveis. E ainda nós vamos ter ainda, em alguns casos, tá, a presença dessa repulsão de emparelhamento, que é o resultado da adição de elétrons aonde você já existe elétrons ali ocupando. Então, para essas configurações, nós vamos ter ali um diferencial de energia que é em relação ao emparelhamento desse elétron. Muito bem, eu apresento para vocês aqui agora uma tabela que vai nos mostrar, vai nos esclarecer aqui o que acontece então com as várias possibilidades, né, que nós temos de configurações e nos dá aí o valor da energia de estabilização do campo ligante para os compostos octaédricos. Então veja que a energia de estabilização do campo ligante em compostos octaédricos ela é dada pela seguinte equação: 0,4 vezes x. O que é esse 0,4 vezes x? 0,4 vezes o número de elétrons que ocupam a posição T2G. Os elétrons lá no T2G. Se forem 1, 2, 3, o x é 1, 2 ou 3. Menos 0,6 vezes y. Esse y é a quantidade de elétrons que ocupa ali o nível EG, o nível superior EG. Então, nós temos que levar em consideração isso. Quantos elétrons estão lá no T2G e quantos elétrons estão lá no EG, ok? Muito bem. E nós temos ainda que colocarmos aqui um fator de correção, que é o fator da energia repulsiva. Veja que essa energia repulsiva é uma energia que vai tender a desestabilizar a formação do composto ali de coordenação. Enquanto que uma tende a estabilizar, a outra vai dar uma desestabilização aí na nossa formação do nosso composto de coordenação. Então veja ali alguns exemplos. Nós temos lá, para uma configuração D4 que nós já falamos anteriormente, eu vou grifar aqui e vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho para a configuração D4. Pronto, está aqui. D4, como um exemplo, é o crômio 2+, que nós acabamos de falar. Uma das possibilidades de configuração é termos os 4 elétrons totalmente desemparelhados, né? 3 em T2G e 1 no EG. Isso vai fazer que eu tenha uma energia de estabilização do campo cristalino da ordem de 0,6. Muito bem. A outra possibilidade é que eu tenha ali um emparelhamento de elétrons, né? Tem um emparelhamento de elétrons e um elétron que esteja experimentando uma energia repulsiva. Apenas um deles sofrendo aquela energia repulsiva. Isso vai dar um valor ali equivalente a 1,6 menos P, que é essa energia aí de emparelhamento, energia repulsiva de emparelhamento. Então, repare que essa energia de estabilização do campo cristalino ela vai mudar muito de acordo com as duas possibilidades. Aí nós vamos ter, então, o cálculo dessa energia aí para dependendo das situações, se há o emparelhamento ou se não há o emparelhamento desses elétrons. Então, essa força repulsiva é uma força contrária à estabilização do meu composto de ligação. Muito bem, pessoal, falamos agora há pouco de configurações D4 a D7 possuírem duas configurações possíveis, uma que nós chamamos de baixo spin e a outra de alto spin. Muito bem, qual configuração será adotada? Isso vai depender muito de dois parâmetros que nós vamos discutir agora. Um deles, tá, é o parâmetro de desdobramento do campo cristalino, né, o ΔO, tá? Esse ΔO, se ele vai ser grande ou se ele vai ser pequeno, vai influenciar muito, tá? Na configuração de baixo ou alto spin. E além do ΔO, também vimos agora há pouco que a energia de emparelhamento, né? Que é aquela energia repulsiva, né? Quando você vai emparelhar elétrons, também tem destaque aqui para sabermos se ele vai ser de alto spin ou baixo spin.
Vamos na sequência explicar um pouquinho melhor para vocês o que vem a ser alto spin, baixo spin, campo forte e campo fraco. Segue aí. Como nós já dissemos, quando temos, por exemplo, uma configuração parecida com o Chromio 2+, que é D4, nós temos duas possibilidades de configurações. Na primeira possibilidade, nós temos todos os elétrons desemparelhados, tá? Os 4 elétrons desemparelhados ocupando o T2G e um elétron ocupando o EG. Na outra possibilidade, nós temos apenas 2 elétrons desemparelhados, uma vez que você teve aqui a formação do emparelhamento do quarto elétron. Então, muito bem. Qual situação será adotada? Será adotada a situação onde nós temos aqui os 4 elétrons desemparelhados ou ainda aquela onde nós temos apenas 2 elétrons desemparelhados? Vamos aos cálculos. Primeiramente, a primeira situação, nós vamos classificá-la como sendo ligante de campo fraco e alto spin. Por que isso aconteceu? Ora, se o ligante é um ligante de campo fraco, significa que essa diferença aqui, olha, ΔO é pequena, tá? Campo fraco, a ΔO é pequena, o parâmetro de desdobramento é pequeno, a diferença do T2G para o EG é pequena. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma configuração de alto spin, onde o quarto elétron entra numa região de maior energia. Volto a repetir, nós temos um ligante de campo fraco, isso fornece uma diferença ΔO aqui pequena, que é a diferença do T2G para o EG, ela é pequena, tá? Então, o quarto elétron ele pode se encaixar aqui no T2G. Para calcular a energia de estabilização do campo ligante, nós temos 3 elétrons ocupando o nível de T2G, menos um só elétron ocupando o EG. Nós temos aqui a energia de estabilização do campo ligante, 0,6 ΔO. Na segunda situação, vamos analisar. O que nós temos aqui é um ligante de campo forte e, portanto, baixo spin. Por que tem essa denominação? Ora, se o campo é forte, significa que essa diferença T2G-EG, ou seja, o ΔO, ela é grande. Essa diferença ela é grande. Portanto, é mais fácil você acomodar esse elétron aqui, aonde já existia um, no nível T2G, tá? Consequência disso, nós temos um ligante de campo forte, a diferença ela é alta, né? E, consequentemente, nós temos apenas 2 elétrons emparelhados, mas todos eles ocupando a região T2G. Nesse caso, fazendo os cálculos, nós temos 4 vezes 0,4, tá? Menos, desculpa, 4 vezes 0,4, né? Que dá 1,6 ΔO, mas não podemos deixar de levar em consideração que nós temos um elétron emparelhado. Portanto, nós temos aqui 1,6 ΔO menos P. Então, enquanto nós temos aqui 0,6 ΔO, aqui nós temos 1,6 ΔO menos P em razão do emparelhamento de um elétron. Agora, qual configuração será aí a mais favorável? Qual será a configuração adotada, então, para uma espécie aí contendo o Chromio 2+. Bom, a resposta é que a configuração a ser adotada dependerá de quem é maior. Aonde que há a energia maior? Qual é a energia que vai ser liberada? A energia maior liberada significa que o seu complexo ele é um complexo mais estável. Então, veja bem, nós temos uma situação e a situação onde vai liberar mais energia, ou seja, aonde a energia do campo ligante será maior, maior a quantidade de energia liberada, mais estável será o seu complexo. Então, nós temos que analisar isso. Qual configuração adotar? Olha, aquela configuração aonde a energia será maior e, portanto, a estabilização do meu complexo é maior. Então, fiquem atentos a esses cálculos, porque é esses cálculos que nos vai dizer qual foi a estrutura, né? Qual foi aí a configuração melhor a ser adotada. Bem, aqui mais um exemplo para ilustrar a situação de campo forte ou campo fraco, tá?
Vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui agora. Vamos pegar um exemplo de um íon, né? Cobalto 3+ livre. Então, o cobalto 3+ livre, ele possui uma configuração D6, aonde nós temos, então, lembrando, os 6 elétrons aqui, né, ocupando 5 orbitais D, e lembrando que nessa situação de íon livre, os 5 orbitais D são degenerados, possuem a mesma energia. Uma vez que o cobalto esteja ligado na forma de um complexo, nós temos, por exemplo, o fluoreto, né, como um ligante. Esse ligante é um ligante de campo fraco. Isso significa que haverá o desdobramento do campo cristalino, porém, essa diferença 10dQ aqui, olha, ela é fraca, ela é pequena. Então, aqui nós vamos ter uma configuração onde nós temos a ocupação desses 6 elétrons, né, ocupando o T2G e o EG. Nós temos a configuração, então, onde há ocupação tanto no T2G quanto no EG. E aqui nós temos, então, 4 elétrons desemparelhados. Já numa outra situação, onde nós temos, por exemplo, a amônia como ligante, e é um ligante de campo forte, é um ligante forte, com certeza esse 10dQ para esse complexo será muito maior, de tal forma que os 6 elétrons serão encaixados, todos eles emparelhados agora, aqui no T2G. Então você não vai ter elétron algum aqui no EG superior. Por quê? Porque aqui, olha, o desdobramento do campo cristalino aqui, ele é alto. Esse 10dQ aqui é um valor alto para o complexo contendo o cobalto 3+, e a amônia. Então, nós temos aqui um ligante de campo fraco, alto spin, e um ligante de campo forte, baixo spin, aonde todos os elétrons estarão emparelhados. Então, aqui mostra uma situação onde nós temos aqui um campo cristalino forte e fraco, o que isso provoca em termos de configuração para a espécie. Para finalizarmos aqui, então, o estudo sobre os complexos octaédricos, já falamos um pouquinho sobre a teoria do campo cristalino nos complexos octaédricos, falamos um pouquinho agora há pouco sobre a energia de estabilização do campo ligante para os complexos octaédricos. Agora eu vou finalizar e falar sobre a distorção tetragonal ou ainda efeito Ian-Teller nos complexos octaédricos. Vamos lá. Essa distorção tetragonal ela ocorre quando o complexo apresenta uma distribuição assimétrica dos elétrons nos subníveis D. Eu vou mostrar para vocês ali alguns exemplos. Então, desde já, temos que guardar que essa distorção tetragonal ocorre em complexos que apresentam uma distribuição assimétrica dos elétrons no subnível D. Quando isso acontece, a estrutura ela vai dar uma resposta a esse caso. Como que ela vai aí dar essa resposta? Ela vai provocar uma distorção na geometria octaédrica, que pode ser através do alongamento de ligações. Então, eu tenho uma distribuição assimétrica dos elétrons nos subníveis D. Para responder a essa distribuição assimétrica, a estrutura sofre uma distorção, um alongamento de algumas ligações, buscando justamente diminuir a energia. Diminuir a energia significa tornar o complexo octaédrico mais estável. Então, tudo que começa lá em cima com uma distribuição assimétrica dos elétrons D, tá? Você tem uma distorção nas ligações, um alongamento das ligações, isso para garantir uma menor energia no sistema e a formação de complexos mais estáveis. Então, veja o que é esse efeito Ian-Teller e essa distorção tetragonal. Vamos então aqui a alguns exemplos que eu vou ilustrar quando que há essa distribuição assimétrica e como vai ocorrer essa distorção na geometria. Então vamos lá. Pessoal, eu vou começar aqui a elencar
as configurações eletrônicas simétricas. Vamos a elas. Quando eu pego, por exemplo, aqui um íon que possui uma configuração D0. Bom, não há elétrons, então, evidentemente, configuração simétrica, né? Seja de campo forte, seja de campo fraco. Já para uma situação D3, tá? Também de campo forte ou campo fraco, nós temos os 3 elétrons desemparelhados, completamente simétrica, né? Muito bem. D5 também para campo fraco. D5 para campo fraco, nós temos os 5 elétrons desemparelhados. D6, nós temos uma situação semelhante, mas 6 elétrons emparelhados num campo forte, tá? E outras situações aqui que acontecem com o D8 e o D10. Então, todas essas situações aqui mostradas são situações eletrônicas simétricas. Então, para esses casos, tá? Não vai haver distorção do nosso octaédrico. Então, nosso octaédrico vai apresentar ali uma geometria perfeita de octaédrica. Então, essas são as configurações eletrônicas simétricas que nos levam aí a termos um complexo octaédrico perfeito. Bem, o que nos interessa agora, propriamente dito, são as configurações eletrônicas assimétricas. É essas que vão nos levar à distorção tetragonal ou efeito Ian-Teller. Então, vamos aqui a alguns casos e eu vou mostrar para vocês aqui já o que está acontecendo. Veja bem, uma situação nós temos D4, tá? De spin alto. Muito bem, nós temos os 3 elétrons ocupando o T2G e reparem agora aqui no EG. No EG, nós temos um orbital com um elétron e o outro orbital vazio. Então, veja, há aqui uma quebra de simetria, tá? Nós temos um elétron ocupando o EG e o outro vazio. Então, nós temos aqui uma situação assimétrica. Essa espécie D4 aqui, de spin alto, ela vai apresentar uma distorção tetragonal. Íons D7 também, tá? D7 considerando spin baixo, porque nós temos os 6 elétrons ocupando o T2G, todos eles ali emparelhados, tal, mas um elétron só ocupando o EG. Então, nós temos 2 orbitais no EG, um deles ocupado e o outro vazio. Uma assimetria aí importante. E os casos mais comuns são os casos que nós temos D9 de configuração, são os complexos de cobre 2+, bastante comuns aqui, olha. E repare, tanto para spin alto como para o spin baixo. Então, gravem isso, complexos de cobre 2+, que possuem configuração D9, seja spin alto, spin baixo, nós vamos ter uma situação onde nós vamos ter no EG, tá? 2 elétrons em um dos orbitais e apenas um único elétron, tá? Desemparelhado no outro orbital EG. Então, essas situações, e eu peço para vocês gravem principalmente o caso do cobre 2+, tanto de alto como baixo spin, são situações que apresentam configurações eletrônicas assimétricas. Isso daqui, essa assimetria, principalmente vista aqui, olha, na EG, isso vai provocar aqui o que nós chamamos de efeito Ian-Teller, essa distorção tetragonal. Eu vou mostrar para vocês agora, na prática, como que isso funciona. Então, para essas situações, são as situações onde eu prevê aí casos de distorção, alongamentos das ligações, tá? A distorção tetragonal, nesses compostos aí, com certeza estarão presentes. Como vimos no primeiro slide, nós falamos sobre o que é o Ian-Teller. Falei para vocês que bastava apresentar uma configuração eletrônica assimétrica, tá? E teríamos ali uma resposta a essa configuração assimétrica, que seria o quê? Seria uma distorção do octaedro. Essa distorção seria o quê? O alongamento das ligações. Então, nós podemos aqui mostrar que nós temos aqui no eixo Z, tá? Nesse primeiro caso aqui, o que nós podemos ter é que esse eixo Z aqui seja mais alongada do que as ligações no plano XY, tá? Ou ainda, nós temos as ligações do plano XY mais alongadas do que o Z. Então, essas distorções aqui, esses alongamentos sobre os eixos, tá? É que é a distorção
tetragonal. Ou ela vai ser um alongamento no eixo Z da ligação, ou ainda nos eixos XY da sua ligação. Então, isso daqui é a distorção tetragonal. E isso resulta em complexos com alongamentos de ligações e os seus complexos octaédricos não tão perfeitos assim. E isso se dá justamente para se buscar a estabilização aí do seu complexo formado. Muito bem, pessoal, vou fazer para vocês aqui agora um quadro resumido da distorção tetragonal, ou também conhecido como efeito Ian-Teller. Então vamos lembrar que a origem desse efeito Ian-Teller, ele vem de uma distribuição assimétrica dos elétrons D. Isso vai provocar uma distorção da geometria. Essa distorção, ela vem no sentido de diminuir esse impacto dessa distribuição assimétrica. Então, isso vem com o objetivo de diminuir a energia do sistema, estabilizar o composto. Além da distorção geométrica, que não é um simples fato de simetria, de distorcer a geometria, mudar a geometria. Não, essa distorção da geometria, ela vem também, por sua vez, acompanhada por um novo desdobramento dos orbitais D. Então, aquela história que nós conhecíamos de um octaedro perfeito, de nós termos 3 orbitais degenerados T2G e 2 orbitais degenerados de maior energia EG, na distorção tetragonal, vai mudar completamente essa degenerescência. Você vai ter um novo sistema de energia, conforme eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, veja, você tem uma distribuição assimétrica nos orbitais D, isso vai provocar uma distorção na geometria, e essa distorção da geometria também provoca ou acarreta uma mudança energética dos desdobramentos do orbital D. Então, toda essa sequência é uma sequência que fala sobre o efeito Ian-Teller, que busca a estabilização quando nós temos uma distribuição assimétrica aí nos orbitais D do nosso composto. Então, vamos na sequência mostrar para vocês como fica o diagrama, tá? Para um composto que apresenta a distorção tetragonal. Muito bem, pessoal, eu vou um quadro aqui que vou resumir para vocês tudo o que vai acontecer aqui na distorção tetragonal ou no efeito Ian-Teller. Eu vou pegar como exemplo aqui, tá? O íon cobre 2+, que possui uma configuração D9. D9, num octaedro perfeito, nós temos a distribuição dos elétrons em T2G e EG. No entanto, verificamos que no nível EG, tá? Nós vamos ter 2 elétrons ocupando um orbital, esses elétrons estão emparelhados, enquanto que um único elétron ocupa o outro orbital degenerado EG. Então, nós temos aqui, nessa situação, uma configuração assimétrica, 2 elétrons em um orbital e um único no outro orbital. Bom, o que vai acontecer aqui? Nós temos já predizendo que vai acontecer, ou nós temos aqui uma distribuição assimétrica. Bom, suponhamos que esses 2 elétrons que estão aqui no EG estejam ocupando, por exemplo, o orbital DZ2. Esse orbital DZ2, pelo fato de possuir mais elétrons do que o dx2y2, tá? Ele vai apresentar uma energia menor, tá? Ele vai ter uma energia menor para compensar essa distribuição assimétrica. Então, logo aqui nós já vamos ter o quê? No EG, nós vamos já ter aqui uma quebra dessa degenerescência. Então, enquanto que os dois possuíam no octaedro perfeito a mesma energia, o fato agora de apresentarem aqui uma distribuição assimétrica faz com que aquele que apresente 2 elétrons tenha uma energia menor, enquanto que o outro uma energia um pouco superior. Então, o que nós podemos já predizer aqui? Olha, se esses 2 elétrons estiverem ocupando o orbital DZ2, esse DZ2 vai possuir uma energia menor e
o dx2y2 uma energia maior. A mesma coisa vai rebater aqui no T2G. Então, todos aqueles orbitais que possuem um componente Z, tá? Que houve um abaixamento de energia do dz2, tá? Todos esses aqui, olha, YZ, Z, ZX, também terão a sua energia um pouco abaixada, enquanto que aquele que tem só o X e Y, a energia aumentada. Então, nós temos uma quebra total, né? Praticamente total aí da degenerescência e uma nova configuração para agora esse composto com distorção tetragonal. Bom, consequência disso, pessoal, em termos de estrutura, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma situação como essa mostrada aqui acima. Olha, veja, se o DZ2 possui mais elétrons e possui uma energia menor, você tem o quê? Um alongamento da sua ligação. Então, você vai verificar que vai ter aqui agora a ligação no eixo DZ2 um pouco mais alongada do que nos eixos dx e y. Então, de uma simples distribuição assimétrica, nós temos um novo rearranjo de posições energéticas dos orbitais, tudo isso buscando estabilizar e atender, né, a essa distribuição assimétrica. Então, com essa nova configuração tetragonal de energia dos orbitais, você tem aí uma estabilização desse composto formado aí. E isso rebate, evidentemente, na sua geometria, que faz com que você tenha um alongamento de uma das ligações. Então, portanto, pessoal, tá aí, falamos tudo para vocês sobre os complexos octaedros, sobre o ponto de vista da teoria do campo cristalino para esses complexos octaédricos. Na sequência, nós vamos ver nas próximas aulas a TCC, a teoria do campo cristalino para os compostos de número de coordenação 4, que são os quadrados planares e os tetraédricos. Então, em relação aos compostos octaédricos, ficamos por aqui e esperamos vocês aí nas nossas próximas aulas. Abraços, até mais!